Você, você estava escondendo o jogo. A gente está em São Bernardo do Campo. Aleluia! E essa é a série Oi, Deus, sou eu de novo. Eu tenho uma palavra de Jesus para você. O tema dessa mensagem de agora é inimigos de dentro. Os inimigos piores que existem. Não são aqueles de fora, são aqueles que dividem o pão, que se assentam à mesa, que deveriam lhe proteger, que deveriam guardar as suas costas. E talvez a maior frustração é que de onde nós menos esperávamos, uma seta é lançada. Mas hoje, hoje você vai entender que esses inimigos você não vence. Esses inimigos você constrange com graça, amor e misericórdia. Aleluia! Eu não sei se você está preparado, mas o que Deus vai fazer através dessa mensagem vai mudar a sua percepção. Você não vai olhar para o inimigo com sangue nos olhos. Você vai olhar para aquele que te ataca, te persegue, e você vai olhar com amor. E nada é mais constrangedor do que colocar brasas vivas sobre aqueles que deveriam te guardar e te atacam. Calma aí. Eu só tenho 2 recados antes. O primeiro recado é para você que está vendo essa mensagem agora e entende que Deus não chamou você para ser um espectador do que Ele está fazendo, mas parte da grande missão de fazer o nome de Jesus conhecido, alcançar pessoas que nunca foram alcançadas. E nós temos a nossa associação evangelística e tem tanta coisa acontecendo e tanta coisa para acontecer. Desde escola no Paquistão, desde projetos sociais de doação de milhares de toneladas de alimentos, turnês gratuitas, eventos que vão mudar a vida de milhares de pessoas, aconselhamento, capelania, voluntariado. E você pode ser parte. Você pode ser a mão que envia ou você pode ser aquele que vai. Mas de alguma maneira você pode servir. Para as doações, para ser parte, as informações estão aparecendo aqui abaixo. E a segunda coisa que eu quero que você me ajude é: curte o vídeo. Por que curtir o vídeo? Porque ele quer ganhar mais. Não, irmão, não tem a ver com ganhar, não. É quando você curte, o YouTube fala: nossa, vídeo bom, vou mandar para mais gente. E quanto mais pessoas forem abençoadas por essa palavra, melhor. Então seja usado por Deus agora. Curte, comenta, compartilha. Sabe, comenta que você está feliz ou não. Marca os amigos, inimigo. Manda nos grupos da família. Essa mensagem é uma boa mensagem. Você mandar naquele grupo, vai ser maravilhoso. Amém? Toda segunda tem uma mensagem às 7 horas da manhã para você aqui no nosso canal. E toda quinta tem uma mentoria de vida também aqui no nosso canal do YouTube. E no SBT, de segunda a sexta, às 7:30 da manhã, tem o Bom Dia Esperança. E agora, aleluia! Vamos para mensagem. Aleluia! Irmão, essa palavra hoje, eu vou te falar. Tem coisas na vida que a gente aprende com o tempo. Maturidade. Maturidade, ela é uma escola incrível para aqueles que observam o tempo e as estações e conseguem aprender. Mas outras coisas, você consegue aprender com um pouco de conselho de alguém que já passou. Se você olha para a palavra, tudo aquilo que você precisa já está aqui. Agora, só existe um problema. É porque nós temos algumas dificuldades na vida. E a maior dificuldade é ser frustrado por aqueles que esperávamos diferentes reações. Vou melhorar. Nós temos uma concepção, pelo menos os saudáveis. Vou falar de novo isso. Nós, pelo menos os saudáveis, 3 pessoas se identificaram, o resto estão tudo com problema. Não, eu vou melhorar. Sabe qual que é a grande alegria do meu coração? E não me leve a mal do que eu vou dizer. É porque Deus me deu o privilégio de ter gente saudável me seguindo. Eu vou ser mais específico com você. Os ataques que a gente vive, que isso é super normal, prego que se destaca é martelado, e ninguém ataca em pedra, em árvore que não dá fruto, eles não estão na nossa comunidade.
Na nossa comunidade é a paz. Eu não sei se você percebe. A gente não está perseguindo ninguém, atacando ninguém, a gente está vivendo. Vem de fora, é da nossa família, mas está fora da nossa comunidade. Porque tem uma coisa que quem ataca não tolera. Quem não desiste de continuar vivendo o que a vontade de Deus trouxe para si. Então a gente está vivendo algo diferente. Porém, todo mundo respinga essa realidade. Ou no seu contexto familiar, ou no seu trabalho, ou em algum lugar. Então essa palavra é para nós entendermos as estações e tomarmos decisões sábias. Mas vamos lá. Nós temos expectativas. Qual é a nossa expectativa? Que todo mundo deve celebrar com a gente. Não é verdade? Quando a gente vive uma coisa maravilhosa, a gente quer contar para todo mundo. Só que daí a gente conta, os olhares reviram, a gente, eita, climão. Você já contou uma boa notícia para alguém e você pensou que a pessoa ia vibrar com você e virou um climão? Você já contou uma boa notícia, um testemunho para alguém e a pessoa, ao invés de celebrar com você, mudou o assunto? Irmão, eu vou falar para você. Eu já vivi uns climão na minha vida que eu falo, eita. Pensei que era amigo e era inimigo. Tem um vídeo na internet que tem um rapaz doidinho que ele fala assim, amigo e inimigo, já viu? Que ele chama, é amigo e inimigo. Aí você, eita, amigo. E a gente tem coisas que a gente descobre da pior maneira. E eu quero que você agora entenda pela palavra. Vamos lá. O livro de Gênesis, capítulo 37, conta talvez um dos testemunhos mais doloridos de alguém que teve dores de dentro. Amém? Vamos ler. 37:4 diz: E quando seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, eles o odiavam e não conseguiam falar pacificamente com ele. Gênesis, capítulo 37, versículo de número 4. Quando os irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos o odiaram e não conseguiam falar pacificamente com ele. Pronto. Veja bem, a história de José é a história de um filho que nasce por último, que nasce de uma gestação sonhada por Jacó, um filho desejado sobremaneira. Jacó não consegue disfarçar. Jacó trata ele de maneira diferente. E eu sempre sou fiel à realidade do texto para dizer para você que Jacó não fez certo. Quem tem filho sabe. Se você não quer destruir a vida de um filho seu, dê tratamento igual. Trate da mesma maneira. Porque senão você também vai acabar criando um José dentro da sua casa. Você vai também criar um problema para você no futuro. Então o primeiro ponto é que o erro não começa nos irmãos. O erro começa em Jacó. Jacó age de maneira errada. E por conta disso, os irmãos carregam dentro de si uma maldade contra José. Porque eles olham para José, veem o que José recebe e eles não recebem aquilo. Então isso gera um desnível dentro da própria casa. Só que aí vai mais adiante o texto. Em um determinado momento, a Bíblia vai dizer que José tem um sonho. E quando ele tem esse sonho, ele conta o sonho. E aí o que a Bíblia diz é que os irmãos, após ouvirem o sonho, o odiaram ainda mais. Ou seja, a vida de José, ela só vai piorando. Ela só vai ficando cada vez mais desafiadora a realidade dele. Só que o problema maior é que quando a gente olha para a realidade dele, é porque os inimigos dele não são de fora. Os inimigos dele estão dentro da casa dele. Então veja, para quem os inimigos estão fora, você volta para um lugar seguro. Agora, para quem os inimigos são de dentro, o refúgio não é mais seguro. Você compreende que a realidade de José é viver num lugar onde ele não está seguro, porque a segurança vem pela lealdade daqueles que te protegem, pela bênção daqueles que te guardam, pela realidade de amor e honra daqueles que estão à sua volta. Agora, se aqueles que estão à sua volta não estão conectados com aquilo que você está vivendo, ou pior, se incomodam com o que você está para viver, então você está num ambiente completamente hostil. E agora eu preciso ser realista com você. A vida do ser humano,
ela é hostil. Por quê? Porque nós estamos numa geração onde a comparação, ela é feita desde sempre. Se você observar, os pais comparam os filhos entre si. A gente diz, esse falou primeiro, esse andou primeiro, e não sei o que é esse. E aí os outros olham e dizem, esse aprendeu a ler antes. Entende que a comparação é o mal de todas as coisas. Por isso que pessoas saudáveis, para não ser aqueles que perseguem, eles precisam se libertar de uma primeira coisa. Gente saudável não se compara. Gente saudável vive a sua própria história. Gente saudável carrega dentro de si amor e honra. Consegue celebrar o que Deus está fazendo na vida do outro, porque entende que a singularidade do que Deus tem se aplica à individualidade do ser. Ou seja, o que Deus tem para você, é para você. E o que Deus tem para mim, é para mim. O que Deus tem para você não toma o lugar aonde Deus vai me colocar. E o lugar que Deus vai me colocar não toma o lugar aonde Deus vai te levar. Você compreende isso? Eu me lembro, durante essa tarde, eu peguei meu caderno e eu comecei a escrever. Eu funciona assim para mim. Eu pego e eu vou conversando com Deus e eu vou escrevendo. E aí eu vou escrevendo e cadê aqui? Onde que está a mensagem de hoje? Está aqui. Inimigos de dentro. E aí eu vou escrevendo, eu vou anotando tudo. E quando eu estava na segunda página, porventura essa aqui, Deus me fez lembrar de uma coisa. Isso que eu quero que talvez hoje você compreenda. Porque talvez a clareza da mensagem é que nós deveríamos hoje aprender a derrotar esses inimigos, não é verdade? Porque a gente tem isso na cabeça, né? Como que eu derroto então isso? Não, isso você não derrota. Você aprende a lidar. E você precisa aprender a sobreviver a isso. Então o primeiro ponto não é derrotar, é sobreviver. E qual que é a primeira sobrevivência que a gente precisa ter? Um espírito de rejeição. Essa é a pior coisa. Quando você vive alguma coisa de Deus para você, automaticamente, se tem alguém que se compara ou que está dentro dessa linha doentia de realidade, ela vai começar a rejeitar você. Ela vai começar a humilhar você e desvalorizar você. É assim que funciona na vida. Você não é atacado de uma maneira, como eu posso dizer, pública. Não pelo menos no começo. Mas é de uma maneira silenciosa, venenosa. Palavras que vão vindo na hora certa. Quando digo hora certa, é porque chega e pega você no teu pior momento. Sabe, você está num momento de decisão da vida. E aí você olha para quem deveria proteger você e essa pessoa está desvalorizando você. Descredibilizando você. Desonrando você. E aí você, ao invés de entender que o problema não é você, mas o que falta no outro, você começa a se sentir rejeitado. E a dor do rejeitado é porque ele paralisa na história onde deveria continuar andando. Entende isso? O mundo está cheio de pessoas que tinham planos extraordinários de Deus para viver, mas deixaram o espírito de rejeição entrar dentro do coração. Ouviram palavras de pais narcisistas e acreditaram. Ouviram palavras de mães doentes e acreditaram. Ouviram irmãos, ouviram tios, ouviram primos e agora se sentem rejeitados. Acreditaram na mentira que disseram para si. Imagina a cabeça de José. José é só um garoto. Imagina a cabecinha dele. Deus tem um projeto extraordinário com ele, dá um sonho. Agora, olha como o sonho se opõe à realidade de José. Aqueles que deveriam se curvar não se curvam, vendem ele. Não parece que a palavra que Deus dá para ele é mentirosa? Conversa, olha só, entende comigo. Deus falou que basicamente o sol, a lua, os feixes se prostravam perante ele. Correto? Agora olha para só, ele vem para dentro da casa dele. Ele fala para quem deveria amar ele, quem deveria empurrar ele para essa realidade. E essas pessoas, primeiro, tramam matá-lo. Segundo, vendem ele. Então, meu lindo, qual é o sentimento que domina? Se nem quem está perto de mim me valoriza, se nem quem deveria acreditar em mim acredita, quem dirá os outros? É aí que o inimigo entra. É aí que o inimigo mina a nossa mente. Ele começa a contar para você assim, ei, se quem está perto de você não te dá crédito, imagina quem não sabe quem você é. Você entende que loucura? E aí você vai sendo escravo desse sentimento de rejeição, e você vai se apequenando, e você vai paralisando na história. Porque o maior mal da gente
É porque nós ouvimos e deixamos o veneno entrar. Essa é a dor do negócio. Esse é o problema de tudo. Porque se não fosse da gente, se não fosse da nossa galera, se não fosse nosso irmão, não doeria tanto. Irmão, se um ímpio, se um incrédulo, se alguém que não conhece Jesus fala mal da gente, a gente tá tudo bem. E se alguém que divide a mesa, que se assenta com você, que talvez estava com você lá no começo, quando tudo estava dando certo, nos pequenos sonhos, nos pequenos projetos. E aí isso dói, é isso que te fere. E aqui é o lance da vida que ou a gente entende e avança, ou a gente paralisa. E uma das coisas que eu anotei aqui, dessas experiências que a gente viveu, é que essa rejeição, esse menosprezo, essa invalidação, ela domina a nossa identidade. E a gente se olha no espelho acreditando, baseado no que disseram para nós, entende? E aí você vai olhando para a realidade da história da nossa família, das gerações que vieram antes, do que a gente já ouviu. E aí a gente olha para a palavra. E aí a gente olha para José. José é sinistro. José é vendido. Irmão, José foi vendido pelos irmãos dele. Você tem noção? Ele é vendido porque o assassinato não avançou. Conviver com isso não é simples. Conviver com essa realidade não é simples. Se você olha para Jesus, Jesus foi descredibilizado por aqueles que eram da sua própria cidade. Sabia que a Bíblia diz que o lugar que Jesus menos fez milagre foi aonde ele nasceu? É louco imaginar, não é verdade? Que os de fora aplaudem com mais facilidade do que aqueles que estão dentro. Só que José permanece prosseguindo. A Bíblia diz que José vai vencendo cada etapa, ele vai rompendo. Mas os inimigos ainda estão lá. Os inimigos ainda estão lá. E o ponto é que chega uma hora que, eu falei agora há pouco para você e repito, ou você paralisa, absorve isso para sua identidade, ou você muda a forma de ver o teu inimigo. E aqui muda a nossa vida para sempre. Primeira coisa que José entendeu. No final de tudo ele declara isso, fica registrado no texto. Todo mal que vocês me fizeram, Deus converteu em bênçãos. Não, você não pegou. Eu vou dizer o que José declarou, mas vou falar para você. Então, recebe essa palavra. Aqueles que deveriam guardar as suas costas, proteger a sua honra, te enviar para o centro da vontade de Deus, e estes te atacaram, eu quero declarar em nome de Jesus que toda seta lançada, toda palavra lançada contra você, Deus transformará em bênçãos. E nenhuma palavra, nenhum ataque, nada que veio dos seus irmãos vai ter o poder de paralisar o plano que Deus tem com a sua história. Lembre-se, a rejeição de alguém não anula o plano de Deus para a sua história. Isso já cura tudo. Então a voz de não tem. Agora qual é o segundo passo? Então o primeiro entende que a sua identidade não é formada por eles. A sua identidade é formada pela palavra. Então, se alguém te rejeita no ambiente que deveria te acolher, entenda que isso fala sobre eles e não sobre você. Sabe que eu chamo isso? Dor do crescimento. A dor do crescimento acontece no ambiente onde alguém se compara. E eu vou explicar melhor. Veja, na maioria das vezes, como que eu explico melhor? Bom, algumas pessoas que amam você hoje amarão você no limite do seu crescimento. Se você crescer demais, talvez eles vão deixar de amá-lo e vão começar a tolerar você. E se você não parar de crescer, ao invés de tolerar você, eles vão começar a odiar você. E eles gritarão alto, e eles tentarão de tudo para paralisar a sua história. Mas aí eu quero que você entenda, você não depende da aprovação daqueles que te odeiam. Você não depende da aprovação daqueles que deixaram de te amar. Você não depende da aprovação daqueles que apenas te toleram. Você depende da palavra que Deus tem sobre você. Então o sentimento de alguém não altera o plano de Deus e o crescimento da sua história.
E essa é a loucura do nosso tempo. É porque só muda o coração aquele que está se comparando com você. E eu vou ser um pouquinho mais cirúrgico agora. Veja, os inimigos se revelam na medida do teu crescimento. Como assim? Exatamente. Porque quem você pensa que é amigo, mas vive uma vida se comparando a você, à medida que você cresce, você expõe o fracasso que ele carrega. À medida que você vai longe, você denuncia as escolhas erradas que ele tomou. E como ao invés de ele viver a sua própria história, ele está se comparando à sua, à medida que você vai longe e ele se sente atrasado, não é que ele se incomoda com a vida dele, ele se irrita com a sua. Porque na perspectiva dele, você deveria estar no mesmo nível que o dele. Mas talvez a grande diferença dele para você, e eu não estou criando inimizade, só estou dando clareza para a história, que talvez a grande diferença é que enquanto você estava vivendo a sua vida e o plano de Deus para a sua história, ele estava tentando medir a sua história e medir a sua vida. E a diferença de tudo no final é que quem vive a história que Deus tem para si, sem olhar para o que Deus está fazendo para o outro, terá recompensas extraordinárias no final. Agora, quem se manifesta na história, se comparando com aquilo que alguém está vivendo, será frustrado pelas decisões que tomou baseado na escolha da vida de alguém. Isso muda tudo. José, irmão, ele é maravilhoso, porque José não para. E eu quero que você entenda isso. Essa palavra é para você. José não para, e você também não vai parar. Não, eu vou melhorar. Não, eu vou melhorar. O constrangimento de José só vem no final da história. Você só percebe que José é um homem de fato, não é quando ele assume o palácio. Veja, não me leve a mal no que eu estou dizendo. José é um homem incrível, não entenda mal. Mas se você entende como José é top de fato, é quando os irmãos vão pedir comida para ele. Irmão, o valor de alguém vem quando você podia se vingar e não se vinga. O valor de alguém aparece quando você podia pisar e você não pisa. Porque você nunca cresceu pisando em ninguém, você cresceu pelo favor e a misericórdia de Deus sobre você. José, ele podia pisar nos irmãos, mas ele não pisa. Ele trabalha nos irmãos. Ele faz um leve trás rápido. Ele faz os irmãos criarem consciência. Mas aí a Bíblia diz que ele perdoa eles com um abraço carregado de lágrimas. Aleluia. E sabe o que é isso? É a maneira que a gente resolve o ataque daqueles de dentro. Você não se vinga, você não contra-ataca, você os constrange. Eu vou falar uma experiência que eu tive agora esses dias, sobrenatural. Eu saí da experiência e liguei para minha esposa. Vida do céu, você não sabe o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu comigo agora, que eu não sei, eu queria dar um soco e não dei. Irmão, tem várias pessoas, mas tem algumas que parece que são apaixonadas na gente. Deve ter alguma coisinha lá atrás que a gente não sabe, eu não sei, eu confesso que eu tenho medo. Mas tem uma dessas pessoas que ama fazer vídeo com o meu rosto na capa do YouTube. Porque é o jeito que ele tem visualização, eu entendo ele depende disso talvez para viver. Mas eu sempre pensava comigo, o dia que eu ver esse cara, eu vou colocar ele no lugar dele. Eu pensando comigo. Porque dói quando é de dentro. A gente é ser humano, entende? A gente é ser humano, irmão. E, poxa, falou tanta coisa pesada, coisas que bateram na honra, coisas que mexeram na minha fé, que atacou a minha família. E aquilo sempre estava no meu coração. Um dia eu queria poder falar para ele, sabe exatamente, sabe como aquele negócio de tentar se defender pro irmão, né? E aí, tô numa cidade, desço no elevador e dou de cara com ele. Irmão, a porta do elevador abriu assim, e ele estava na frente. E eu olhei para ele, irmão, e eu sei quem ele é. E ele falou, você é o David Leonardo? Irmão, o irmão que persegue, ele é fingido. Ele bate e esconde a mão. Ele diz que o interesse é uma coisa, mas no fim é outra. Ele não está incomodado com aquilo que ele diz que está falando, o que ele está falando. Ele está incomodado por outras coisas. E aí eu olho ele e eu dou um abraço nele. Irmão, eu abracei ele. Falei, eu sou o Dave, mano, tudo jóia.
Abracei ele e falei, tem um evento daqui a pouco aqui, não quer ir no evento? Você é meu convidado de honra. Irmão, sabe quando você dá uma paulada numa barata que ela fica rodando assim? Você bate com a chinela, fica assim, Irmão, ele não sabe o que falar, ele só falou, é que eu tenho um compromisso. Aí ele entrou no elevador e foi embora. Aí o Alisson, que trabalha comigo, que é o segurança da nossa equipe, falou, quem ele é? Falei, você não sabe. Esse rapaz ama a minha vida. Irmão, liguei para minha esposa e falei, vida, olha o que aconteceu. E aí eu liguei para minha mãe, mulher de Deus, a minha mãe, ela deu a palavra certa. Ela falou, você colocou brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe, eu tinha a chance de criar um caos, de criar a defesa, de tentar provar para ele que ele estava errado. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. Entende? Brasas vivas. Um abraço e um convite, não uma defesa, não um ataque, não um vídeo. Sabe qual é a loucura? A loucura de tudo é que no fim, só perde tempo quem está ferido. Quem está sarado está vivendo a próxima estação. Entenda, o irmão que ataca é ele que sofre, não é você. Se você compreende isso, sua perspectiva muda de maneira completa sobre a vida. Entenda, o que Jesus tem para você não é uma defesa contra os irmãos que te atacaram, mas é uma história que vai levar você para o centro da vontade dele e que nada nem ninguém vai conseguir paralisar a sua história. Entende? Todo ataque que vem de um irmão sobre você, Deus guardará você. Deus transformará isso em bênção para a sua história. Então, ao invés de tentar vingar-se, destruir ou contra-atacar, constranja em amor aqueles que te perseguem. Continue no centro da vontade de Deus, vivendo aquilo que Ele tem para você. Até que um dia, seu testemunho se torne inquestionável, a ponto de quem te atacava não vai reconhecer, mas vai se calar. Porque chega uma hora que cansa perseguir quem não para. Chega uma hora que cansa perseguir quem não desiste. Chega uma hora que cansa. Eu quero declarar isso sobre você. Os que te atacam, os que te perseguem, os que tentam paralisar a sua história, diminuir aquilo que Deus está fazendo em você e através de você, irão se cansar. Irão se cansar. Por quê, Dave? Porque você não vai parar. Você não vai ser envenenado pelo veneno daqueles que lançam contra você. Você não vai ser paralisado na sua identidade. Você não terá um espírito de rejeição sendo carregado por você. Não, lindo. Porque você não depende daquilo que dizem. Você tem uma palavra que chegou primeiro. E essa palavra não é do teu irmão, não é do teu primo, não é do teu vizinho, não é do irmão da tua igreja. Essa palavra veio de Cristo. E a palavra de Cristo prevalecerá sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Sabe, a vida segue. A vida segue. E aqui eu preciso dizer para você, é que às vezes demora para seguir. Porque chega uma hora perigosa da vida, e eu termino aqui, que você começa a querer dar certo para provar que quem te atacou estava errado. E você nem percebeu que já foi infectado pelo veneno daqueles que te perseguiram. Você entendeu o perigo de tudo? Quando você tenta viver o que Deus tem, não porque a palavra veio dele, mas para provar que quem te atacou estava errado, você já foi envenenado pelo mal daqueles que te perseguem. Quando você vive uma vida para provar que o outro está errado, você já está envenenado. Então hoje, meu lindo, tira esse veneno da tua identidade. Você não precisa ser alguém para provar que o que disseram sobre você estava errado. Não. Você só precisa de uma coisa: ouvir a voz de Deus e obedecer à sua vontade. E se preparar para a realidade. Quem talvez deveria te guardar vai te atacar. Mas no dia que isso acontecer, você já está prevenido. Você não vai olhar com ódio.
Você não vai olhar com raiva, você vai olhar com amor e compaixão. Lembre-se que Jesus foi traído por um amigo. Foi Judas que entrou no Getsêmani e deu um beijo no rosto de Jesus. Mas a palavra de Jesus para Judas é constrangedora, sobremaneira, porque Judas chamou ele de rabi, de mestre, mas Jesus chamou ele de amigo. Nada constrange mais do que o amor. Nada constrange mais do que a misericórdia de Jesus. Nada é mais constrangedor do que isso. Meu conselho para você é: só continua. Não deixa que a sua identidade seja forjada pelo veneno daqueles que te perseguem. Não crie expectativas altas. Seja coerente. E para terminar seja alguém que mude a perspectiva do jogo na história daqueles que precisam de apoio. Eu vou melhorar. A gente sempre se coloca no lado daquele que é atacado. Mas a gente se esquece que talvez é a gente que está atacando a vida de alguém. Talvez agora, enquanto você ouve essa mensagem, ou é você ou é um irmãozinho invejoso do teu lado. É difícil, né? Todo mundo paralisado. Não sou eu. Ninguém reage. Tô de boa, tranquilo. Mas posso te falar? Eu já fui o irmão mais velho de alguém. Eu já fui aquele que tentou colocar demérito em alguém que estava vivendo o que era o meu sonho. Eu já fui esse alguém. Bem-vindo à vida real. A gente sempre se coloca no lado da vítima, mas a gente se esquece que talvez um dia a gente já foi a pedra de tropeço para alguém. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, Deus levantou um garoto no Brasil, menino bonito que pregava muito. Eu já era casado, ele era solteiro, e ele estava voando. E eu dizia, também solteiro. Porque ao invés de reconhecer o que Deus estava fazendo, eu estava tentando comparar ele com aquilo que eu estava vivendo. E o mal do mundo nasce quando você se compara. Entende? Eu olhava para ele e eu não conseguia celebrar o que Deus estava fazendo. Porque eu queria ser ele na verdade. Não era nem sobre ser solteiro. Só para não dar briga, porque a minha esposa está aqui agora. Mas eu queria pregar para o tanto de gente que ele pregava. E esse é um negócio duro, não é verdade? Porque eu tinha que estar honrando ele. Eu que tinha que estar celebrando a vida dele. Eu tinha que estar repostando os vídeos dele. E eu estava por trás, nossa. Também, irmão, o mal do invejoso é o tal do também. Se eu fosse igual, se eu tivesse a vida dele, se o meu pai fosse o mesmo. Sabe, a nossa cabeça para atacar aqueles que nós deveríamos amar e defender é sempre colocando na comparação. Se eu tivesse o que ele tem, se eu viesse de onde ele veio, se eu tivesse a mesma criação, se eu tivesse estudado no mesmo colégio. E essa é a loucura do invejoso. Irmão, resolve isso na tua vida logo, lindo. Quanto antes você sarar o teu coração, mais rápido Deus vai fazer na sua vida. Então agora, faz diferente o jogo da história que estão contando na versão de todos. Seja aquele que honra de maneira sobrenatural. Não, eu vou usar isso de maneira desafiadora. Hoje você vai escolher alguém para honrar de maneira pública. Hoje você vai celebrar alguém que Deus está honrando na tua família. Hoje você vai celebrar alguém que Deus está destacando na sociedade. Hoje, ao invés de você olhar e talvez, nossa, não. Você vai honrar publicamente, você vai elogiar, você vai chamar, vai dizer, Deus está fazendo e é só o começo. E eu quero declarar que você vai muito mais longe do que já foi. Você vai chegar mais longe do que eu imagino, do que você planejou. Quando você faz isso, irmão, o seu coração vai ficando assustado e a graça de Deus vai sendo derramada sobre você. Entende? Ei, irmão, um irmão cheio do Espírito Santo potencializa o chamado daqueles que estão à nossa volta.
Eu vou clarear isso. Se você é alguém cheio de Deus, no lado de alguém carregado de promessa, e você olhar para ele, e ao invés de ser aquele que paralisa, aquele que desanima, aquele que tenta desmotivar, desmerecer, mas ser aquele que coloca para cima. Irmão, imagina você no lado de alguém que está carregado de promessa, e você olhar para ele e vai dizer assim: é muito maior do que você imagina. Irmão, o cara já arrepia, fala: que isso? Sério? Você não tem noção do que Deus vai fazer na sua história. E aí, meu Deus, cheio de trauma, foi ferido por uns 30 irmãos antes de você chegar. Mas você chegou e você está dizendo: vai ser maior do que você imagina. A melhor estação da tua vida só está começando. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou estar do teu lado para quando der e vier, eu vou estar aqui. Se você precisar de mim, conta comigo. Eu vou ser teu ombro, eu vou ser teu amigo. E o pior começa aqui: e se você crescer mais do que eu vou ficar feliz na mesma medida. E se você for mais longe do que eu vou celebrar tão alto que será constrangedor para aqueles que desafiam a realidade da promessa de Deus. E isso atrai o favor do coração generoso daquele que honra de maneira pública o que todo mundo tenta esconder. Não precisa demorar tanto tempo para você viver o chamado de Deus, e você não precisa ser aquele que se acovarda nas relações de um mundo tão perdido como a gente vive hoje. Hoje dá dó a nossa realidade, me entristece de verdade. Você vê Deus fazendo algo na vida de alguém, e aí você vê os comentários e dói. Dói, mas a gente tem que mudar a visão. Quando você entende que a falta do outro aparece naquilo que ele faz, você não tem raiva, você tem dor. Mas no fim, a vida sempre terão esses daqui. Sempre terão. Mas como eu disse no começo, declaro novamente: você é saudável. Recebe essa palavra: você é saudável. Você não é a voz que paralisa o irmão mais novo. Você não é aquele que desencoraja aqueles que precisam de paz e fé e perseverança. Não, você não é. Mas você é aquele que está vivendo o plano de Deus. Você está vivendo a vontade de Deus para a sua vida. Então, lindo, quanto mais rápido você entender, mais rápido você vai avançar. Amém. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado pelo teu amor e pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não coloca lenha na fogueira. O Senhor acalma o nosso coração. O Senhor nos faz entender de perspectivas diferentes. E ao invés de criar ódio e amargura, o Senhor coloca em nós compaixão. Não seremos paralisados, não seremos envenenados. Iremos seguir, iremos avançar. E o teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora. Mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia. E se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir, 10 de agosto, que você está abrindo. Então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo. Hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra. E eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você.
E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe. Nós estamos em Curitiba. Tem que respeitar. Meu Deus do céu, hoje... Não, irmão, eu vou te falar uma coisa. A mentoria de vida, eu amo gravar a mentoria de vida. Mas quando a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, aleluia! Aleluia! Eu quero declarar no nome de Jesus que esse mentoria de vida será o mais extraordinário da nossa vida, em nome de Jesus. A palavra de hoje é uma palavra que vai mexer com você, que vai tocar em pontos sensíveis da sua vida. Eu quero falar sobre o que paralisa a sua vida. E ela será dividida em 5 partes. E a primeira é hoje. E eu quero falar sobre mentalidade de escassez. Baseado na palavra, baseado no manual da nossa vida. E baseado naquilo que Jesus é. Na direção clara de quem Jesus é. Mas deixa eu te falar. Antes da gente começar, eu quero que você entenda que nós não somos um canal do YouTube há muito tempo. A gente é uma família, e uma família com mais de 10 milhões de pessoas que acompanham, aleluia! E toda semana, todo dia tem uma mensagem para você. Segunda-feira no YouTube, 7 horas da manhã, nós temos a nossa série original. Quinta-feira você tem uma mentoria de vida, e de segunda a sexta no SBT, às 7h30, você tem o Bom Dia Esperança. Você pode celebrar Jesus comigo, meu lindo? A palavra está indo longe. Glória a Deus! E agora, por falar em palavra, a gente vai para o vídeo. Sabe o que eu me esqueci? É que eu falei que a gente era uma família, que a gente tem uma comunidade no WhatsApp agora. E que você pode ser lembrado, porque a gente esquece às vezes. Então a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente vai ajudar você a lembrar e a caminhar mais perto. E o link está na descrição do vídeo. Entra na comunidade do Mentoria de Vida e se liberta de qualquer mentalidade de escassez. Amém. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 5, diz o seguinte: Então Jesus, levantando os seus olhos e vendo que uma multidão vinha até ele, disse a Felipe: Aonde nós compraremos pão para que estes possam comer? Jesus está perguntando para um homem, e esse homem se chama Felipe. Felipe, aonde a gente vai comprar pão? Aonde a gente vai conseguir comprar comida para alimentar essa grande multidão? A resposta de Felipe foi o seguinte: antes, no verso 6 diz: Mas dizia isso para pôr à prova, porque ele bem sabia o que ia fazer. Ou seja, quando Jesus pergunta, ele já sabe a resposta que vamos dar e a resposta que ele já tem. Amém? Agora, Felipe respondeu dizendo: 200 denários de pão não são o suficiente para que cada um deles tome um pouco. Porém, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Amém? Olha, basicamente, nós carregamos traços daquilo que foi cravado na nossa identidade ao longo da vida. Ou seja, todos nós temos dentro dos nossos traços, não somente genéticos, mas emocionais e espirituais, coisas que nós fomos ouvindo ao longo da nossa vida, que foi semeado dentro de nós, que caiu no coração e enraizou, e a gente acredita de uma maneira legítima naquilo que foi colocado aqui dentro. Agora, observe isso. Nem tudo aquilo que a gente aprendeu é de fato uma verdade. Algumas coisas, pelo contrário,
são mentiras que foram semeadas no nosso coração e que a gente tomou como verdade para a nossa vida. A gente aprende ao longo da vida que existe o tal dos sofismas. Sofisma é verdade com um pouco de mentira ou mentira com um pouco de verdade. Agora, compreenda que todos nós aqui temos opiniões basicamente sobre tudo na vida. Nós somos assim, a gente é a geração dos experts. Como a gente tem muita informação à tona, na nossa mão, a gente tem opinião sobre tudo, a gente pensa saber sobre tudo e a gente acredita que tem um excelente governo sobre a nossa própria história. Só que quando Jesus faz uma pergunta para um homem que andava com ele, você percebe que mesmo andando com Jesus, a mentalidade dele ainda não estava preparada. E eu vou ser ainda mais, conciso no que eu vou te dizer. Mesmo você vivendo uma vida com Jesus longa, de uma trajetória longa, talvez ainda na sua mentalidade, na sua mente, existem mentiras que você não conseguiu tirar lá de dentro. Você ainda acredita em coisas que não vão tirar a tua salvação, mas vão impedir de você viver uma vida ainda mais extraordinária nessa terra. Não vão roubar a sua vida com Deus, mas vão deixar você parado no momento da vida onde poderia estar muito mais longe. E a conta da vida, ela só é feita no longo prazo. Quando a vida passa, a gente olha para trás e diz, poxa, eu devia ter feito isso, devia ter tomado essa decisão, devia ter tomado risco, devia ter me jogado nessa oportunidade. Mas você não fez e o tempo passa e aí só resta uma coisa, remorso. Remorso é diferente de arrependimento. O arrependimento, ele tem o poder de fixar e consertar algumas coisas. O remorso não. O remorso é quando o arrependimento chega tarde demais. Você se arrepende, mas já não dá mais tempo, a vida já passou. Eu não sei quantos anos você tem, mas eu tenho 35 anos de idade e eu acredito que ainda tenho mais futuro do que passado, pela lógica do que é a nossa vida na Terra. Uma expectativa de vida de 75 anos, então eu ainda devo ter, se assim Deus permitir, mais futuro do que passado. Mas tem gente que já virou a curva, que já tem mais passado do que futuro. E a cada dia que passa, as nossas atitudes se tornam sementes que irão ou governar ou, de uma certa maneira, obstruir o nosso caminho. Filipe é a prova de alguém que caminha com aquele que tem provisão, mas tem uma resposta pronta de uma maneira negativa para um milagre que poderia acontecer na vida dele. A pergunta que Jesus faz para ele é: aonde compraremos? Não é com qual dinheiro compraremos. Já parou para pensar que Jesus pergunta uma coisa e ele responde outra? Jesus diz aonde, não como e não com o quê, mas é aonde. Mas a mentalidade de Filipe, ela está tão fixa numa realidade distante daquele que tem poder para fazer o milagre, que ele já diz de maneira lógica: nem se tivéssemos o dinheiro, não teríamos onde comprar. E veja, ele sai de um ponto, vai para outro completamente distante, e ele já diz para Jesus: olha, Jesus, mesmo se tivesse 200 denários, a gente não ia conseguir dar comida para todo mundo. É muita gente. É muita gente, é muita gente, muita gente. Eu imagino Jesus olhando para ele e dizendo: ô Filipe, você está comigo, Filipe. Filipe, você está comigo. Se você está comigo, Filipe, a tua mentalidade não terá poder para impedir aquilo que eu vou fazer. Só que aí que está. Nós podemos andar com Jesus a vida inteira e não viver nada dos milagres que Ele tem para nós. Quer ver? Eu vou falar uma coisa engraçada que aconteceu essa semana. Eu estava num podcast, gravei um podcast com o Jojota. É um cara maravilhoso, é um amigo que eu tenho um amor muito grande por ele. E o Joel, há 1 ano e meio atrás, nós estávamos sentados gravando o podcast e eu falava para ele o seguinte: cara, o plano de Deus não combina com você. Ele é maior do que você. Por isso que quando Deus nos dá um plano, a planilha, a conta nunca vai fechar. Por quê? Porque se o plano é perfeito, é maior do que a gente, é maior do que às vezes o recurso que a gente tem na mão agora. Então eu disse a ele: sempre deixe uma linha vazia na planilha, escrita milagre. Você pode dar um amém? Bom, mas alguém fez um vídeo dizendo que isso é irresponsabilidade, falando do dado das pessoas que estão endividadas no Brasil. E as pessoas estão tão limitadas na sua visão que já estão olhando para o final antes de viver o processo do milagre.
Já estão dizendo, olha, não é possível viver milagres, não é possível. Por quê? Porque quando alguém tem fé, é chamado de responsável por alguém. Mas eu não estou falando de colocar nada a risco, eu não estou mandando ninguém se endividar, mas como as pessoas têm uma mentalidade pronta sobre aquilo que não conhecem, não conseguem compreender que só vive milagre quem se lança com fé. Então sabe o que está acontecendo no nosso tempo? Até a fé está sendo criminalizada. Por quê? Porque para alguém fé é falta de responsabilidade. Não é falta de responsabilidade, porque fé sem planejamento é falta de responsabilidade. Agora fé com planejamento, fé com um objetivo claro, com um foco, não, irmão, você vai viver o sobrenatural. Aliás, deixa eu te dizer uma parada, não deixe ninguém dizer que você não vai poder viver um milagre. Não deixe ninguém dizer que não vai dar certo. Se você tiver uma palavra, cale a todos. Ninguém é mais poderoso do que a voz de Deus sobre a nossa vida. Ninguém é mais extraordinário e tem capacidade para fazer além. Aí que está, nós só estamos paralisados porque a nossa mentalidade já está dizendo que não dá antes de acontecer. A gente já está pronto para dizer, não tem como. Não, mas vamos viver. Não dá. Não tem como. E isso não começa nas coisas grandes. Isso começa nas coisas pequenas. Nós estamos preparados a dizer aquilo que a gente nunca vai conseguir. A gente não tem fé para dizer o que a gente vai, mas a gente já tem certeza do que a gente não pode. Isso é mentalidade de escassez. A gente não tem certeza do futuro, mas a gente já tem certeza do que não dá. Não é louco? Alguém que não tem fé para viver o extraordinário, mas tem fé para declarar aquilo que não pode. Não é maluco da nossa parte a gente dizer, não, isso aqui não dá. Mas isso, não dá, não é para mim. Essa parada de não é para mim, não dá, ou o tal do não mereço. Irmão, o não mereço é a maior desculpa daquele que não tem fé. É a maior desculpa daquele que não quer arriscar. É a maior desculpa daquele que não confia que Deus tem poder para fazer, ou que está tão preso na realidade que foi semeada, que assim como o Filipe ele já diz, a resposta que nem foi perguntado. Aonde compraremos? Filipe diz, a gente não tem dinheiro suficiente para comprar. Eu vou te dizer o que eu vivi na minha vida. Eu não estou dando aula de prosperidade, não tem nada a ver com isso, meu lindo, porque isso se aplica em todas as áreas da vida. Não vai casar, vou sim. Não vai ter filho, vou sim. Você não vai, não, eu vou conseguir, eu vou bater com os burros na água, mas eu vou só voltar para casa quando eu tiver com a vitória na minha mão. Você está entendendo? A parada é, a gente só não pode ser irresponsável. Senão os malucos da internet vão estar certo. Mas a gente precisa ter fé para assustar os malucos da internet. Imagina os analistas vendo a história de Pedro. Imagina os analistas de hoje, irmão, porque eles são extremamente inteligentes para fazer análise. Imagina eles fazendo análise antes de Pedro sair do barco. O Pedro vai morrer. O Pedro vai afundar na tempestade e ninguém acha com o vento que está. Só que aí o Pedro anda sobre as águas. Aí o analista diz, pois é, às vezes acontece. Só não dá para tomar como realidade absoluta porque isso aconteceu uma vez. Claro, ninguém pediu de novo. Tem coisas na nossa vida que a gente só acredita que dá certo para alguém, mas para a gente não tem fé. A gente tem fé para o outro, mas não tem fé para a gente. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo não é para nós. E eu não estou querendo colocar você em perigo, meu lindo. Eu só quero que você entenda que quando Jesus aparece no teu caminho, aquilo que Ele diz que pode fazer, Ele vai fazer e acabou. Só que a gente precisa aprender a identificar aonde está e tirar da nossa mente. Eu vou falar um exemplo muito tonto, muito tonto, mas é a minha realidade. A nossa mensagem sempre perpassa por aquilo que a gente vive. Então quando eu falo de milagre para você, eu não estou falando só do que eu li, eu estou falando do que eu estou vivendo dentro de casa. Eu estou falando do que Deus está fazendo na nossa família, eu estou vendo acontecer. E quando eu estou incendiado dizendo, Ele vai fazer, é porque eu estou vendo Ele fazer na minha vida. E alguém diz, olha ali, está errado. Não está errado nada, irmão. Eu só estou contando um testemunho bem alto e tem muita gente vendo, por isso que incomoda. Mas eu quero que você compreenda que se a nossa realidade em Cristo se alinha, a gente vive coisa que não estava planejado, a gente vai contar histórias que nunca imaginou contar, a gente vai viver algumas loucuras que alguém vai dizer, nossa, não tinha como dar certo. Mas Jesus olhou e falou assim, tem sim. Não, a gente acabou de viver a maior cruzada evangelística da história do nosso país. Mais de 200 mil pessoas assistiram uma pregação do evangelho em lugar aberto, público e de graça. Essa conta não tem ninguém para pagar. Deus levantou um homem e pagou toda a conta. Alguém falava para mim, não, desiste dessa parada. Eu falei, Deus vai fazer jejum de dia, de manhã, de tarde, de noite. Meu amigo ligava para mim, que é o que faz a organização, e dizia, irmão, qual que é o prazo para você desistir e parar de encher o saco? Eu falei, dia 12 de julho. Dia 12 de julho a gente estava na mesa e o rapaz falou, quanto custa? Eu falei o valor, ele falou, tá pago, pode pagar e fazer o evento.
É loucura até acontecer. A gente precisa só entender que se nós bloquearmos aquilo que Deus colocou dentro de nós como essência criativa, a gente nunca vai viver nada extraordinário. Eu me lembro de uma frase quando era criança. Um dia, você vai achar engraçado, mas é a realidade. Um dia. Estava calor na nossa cidade. E eu descobri que existia um equipamento chamado ar-condicionado. Você pode dar um amém? Quem inventou foi Carrier. Esse cara é um ícone. E eu falei para o meu pai, por que a gente não compra um ar-condicionado? E meu pai disse para mim, a gente nunca vai ter um ar-condicionado. Porque o meu pai, ele cresceu na roça. Para o meu pai, vento no pé estava suficiente para ele. Botava o ventilador e tinha que fazer barulho, lembra? Ventilador tinha que ter barulho. Você fala, tem um urso chegando. Não, é o ventilador. Te abençoando com a brisa do ar quente que vinha de trás dele. Não é porque o ventilador só troca o vento. Ele puxa de trás e volta para frente. É uma psicologia absurda. Mas meu pai disse que a gente não quer ter. Olha que engraçado. Então eu já sabia que algumas coisas para mim já seriam impossíveis desde sempre. Vou falar uma outra coisa engraçada. Tal da pizza. Tem gente que come pizza como se fosse nada. Para a nossa família era um evento. Era um evento. O dia que ia ter pizza, meu Deus, era uma coisa assim que dava para comer para morrer. Não queria sair da mesa. Só que eu me lembro das vezes que meu pai disse que não dava, que não podia. E eu me lembro de uma vez que a gente estava na casa do meu tio falou, vamos comer pizza. E o meu pai falou, não, a gente não quer. Aí meu tio inventou de falar, mas eu vou pagar. Aí meu pai se ofendeu, irmão. Ignorância, falou, não, então eu não quero mesmo. Porque não é por dinheiro. Claro que era. Era por dinheiro e por mentalidade. Se ele olhasse para os filhos tudo criança, dizer, poxa, os meninos estão aqui, estão ouvindo, deixa eles comer. Teve uma outra história de um rapaz que estava com um filho. E o rapaz falou assim, abriu um wafer, Mirabel, não sei como vocês falam isso. É aquela parada que tem... Wafer. É rico. Eu chamava de Mirabel. Irmão, o rapaz abriu na minha frente, assim, 3 metros de distância, eu senti o cheiro. E o pai do garoto falou assim, Dave, quer? E meu pai disse, não, ele não quer. E puxou. Eu fui preparado a não aceitar as coisas, a não receber as coisas, a acreditar que não podia. Só que no meio dessa confusão toda, Jesus entrou na minha vida. Não, irmão, fala para quem está perto de você. Se Jesus entrar na tua vida e você deixar ele entrar na tua mente, ele vai fazer você sonhar coisas que nunca sonhou, vai fazer você ver coisas que nunca viu, vai deixar você desfrutar coisas que nunca desfrutou, vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Tudo aquilo que foi grande um dia vai parecer pequeno, tudo aquilo que foi impossível vai parecer possível, e o caminho que era torto vai ficar reto na tua frente. Irmão, quando eu casei, eu devo ter engordado uns 10 quilos. Porque se deixasse, eu comia pizza de dia e de noite. Lembra, amor? Que fase sombria. Que eu queria provar para mim mesmo. Eu vou fazer diferente. Quando a gente construiu o nosso primeiro apartamento, era pequenininho, tinha ar-condicionado. Era uma kitnet, irmão. Mas eu cheguei na kitnet e falei, dá para colocar um ar-condicionado nessa parede aqui? E o dono não entendeu nada. Nunca ninguém colocou um apartamento na kitnet dele. Eu acho que não tinha nem energia para colocar tanta... Imagina um ar-condicionado de 8.000 BTU. Olha a potência. Irmão, brincadeiras à parte. Mas eu me lembro que eu fui dormir um dia antes de casar. Porque eu queria ver o que era o tal do ar-condicionado no quarto. Ô irmão, vida, hein? Ligava o negócio, parecia que você estava na Suíça. Dormi sozinho. Minha lua de mel foi com o ar-condicionado antes da minha esposa. E eu só estava fazendo uma parada, irmão. Eu estava desconfigurando a mentalidade que foi semeada dentro de mim por conta daquilo que Jesus estava colocando no meu coração. Tu é meu filho, garoto. Você vai ir mais longe do que alguém disse que você conseguiria. Você vai viver do meu favor. Você só precisa fazer o que, em vez de o que Felipe fez, faz o que o André fez. E eu termino aqui. Ao invés de fazer o que o Felipe fez, faz o que o André fez.
O Felipe respondeu, não dá. O André falou, achei 5 pães e 2 peixes. Não, mas você não pegou, eu vou dizer de novo. Felipe está dizendo, não dá. O André falou, achei 5 pães e 2 peixes. Alguém deve ter olhado e falou assim, André, não viaja, André, não viaja. É uma multidão de gente. Aí Jesus falou, dá na minha mão. Coloca na minha mão, é pouco para você, mas para mim, eu vou fazer algo extraordinário. É nada para alguém, mas na minha mão vai ser grande. É nada para alguém, mas na minha mão vai dar certo. É nada para alguém, mas eu vou fazer acontecer. Glória a Deus. Ai, que coisa interessante. Aí, acabou, escreveram lá, acabou. Mas não colocaram o contador regressivo, então eu vou falar mais agora. Amém. Chega de mentalidade de escassez. Irmão, sabe o que é maravilhoso? É porque a Bíblia diz que antes do milagre acontecer, Jesus organizou a galera. Coloca todo mundo sentado. Organiza e manda todo mundo parar de fazer barulho. Que o milagre vai acontecer no ambiente da organização, não é no ambiente da loucura, não é no ambiente do desespero, não é no ambiente da irresponsabilidade, é no ambiente daquele que crê. Então abaixa todo mundo e relaxa. Traz os 12 cestos, enche. Aleluia. A multidão comeu e sobrou 12 cestos cheios de comida. Glória a Deus. Não, um aleluia lá, eu vou dizer de novo. Volta 5 minutos atrás, Felipe, não tem como. Não dá certo, não tem dinheiro para tudo esse negócio não. Eu imagino o André falando assim, ô Felipe, é só colocar na mão dele o que você tem na sua. Não, eu vou melhorar. Lindo, linda, é só você colocar na mão dele aquilo que você já tem na sua. Pode ser pequeno para você, pode ser nada para quem está do teu lado, mas se você coloca na mão do Senhor, multiplica, prospera, é extraordinário. E eu vou te falar uma parada e termino aqui. Tudo, irmão, só se você tiver fé, você vai agarrar com a tua mão agora. Escute bem o que eu vou te dizer. Tudo para aqueles que estão no centro da vontade de Deus, ouvem a sua palavra, obedecem a direção. Tudo que para você um dia foi pequeno, escute bem. Tudo que um dia foi pequeno, você vai ter valor primeiro. Você vai valorizar. Porque o problema começa, eu não tenho mentalidade de escassez, mas você é soberbo. Você não valoriza o que Deus já te deu. Você não valoriza aquilo que já está na tua mão. Você despreza os pequenos começos. Então essa pessoa nunca chega longe. Então o começo não é ter uma mentalidade somente de alguém próspera, de alguém que sabe que vai crescer, que consegue. É ser mentalidade de quem agradece pelo que já tem. Fala para quem está perto de você. Agradece pelo que você já tem. Agradece pelo que o Senhor já colocou na tua mão. Porque o desprezo não começa no futuro. Ele já começa às vezes do que você já tem. Amém? Então tudo que um dia já foi pequeno, aprende a agradecer agora. Agradece. Obrigado, Jesus. Top. Maravilhoso. Agora vem o segundo passo. E isso aqui é mais profético do que você imagina. Tudo o que para você é grande hoje, um dia se tornará pequeno novamente. Como assim, Dave? Eu vou dizer de novamente para você entender. Tudo que hoje parece impossível, se você estiver no centro da vontade de Deus, um dia será parte da tua rotina e vai parecer comum. Não, você não está pegando, não é possível. Tudo que hoje para você não dá, um dia, se você estiver no centro da vontade de Deus, e essa for a vontade dele para você, vai ser o teu testemunho diário. Quando você entende isso, você diz, Jesus,
Eu creio que o Senhor está cuidando do meu futuro. Então eu vou tirar do meu vocabulário: não posso, não consigo, não dá, não é para mim. E vou começar a dizer: se for da tua vontade, eu creio que vai acontecer. Se for da tua vontade, eu vou viver a tua promessa. Se for aquilo que o Senhor deseja, não importa o que dizem, não importa os obstáculos, não importam as crises, eu vou viver exatamente aquilo que Deus tem para minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, só uma coisa: tira da nossa mente tudo aquilo que nos paralisa e tenta roubar a fé que está no Senhor. Nós queremos ir mais longe, Jesus. A gente é satisfeito, mas a gente não é paralisado. A gente continua avançando. Aleluia. Jesus, nos dá visão. Sabe, quebra os paradigmas da nossa mente. Tira, Senhor, as desculpas que a gente tem pronto na nossa boca. E coloca em nós, Senhor Jesus, uma visão clara sobre aonde o Senhor vai nos levar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou muito ao seu coração. E eu tenho um recado importante para você que quer ir além, dar passos ainda maiores e conhecer Jesus de uma maneira ainda mais profunda. Nós temos a nossa escola Preach, uma comunidade onde você vai se apaixonar ainda mais por Jesus, conhecê-lo ainda mais, descobrir o propósito para a sua vida e ir mais longe. A nossa escola Preach acabou de lançar algo chamado Teologia com Paixão, um devocional radical, um discipulado de altíssimo nível, e que eu quero muito que você conheça e seja parte da nossa escola como mais um aluno que vai ir ainda mais longe e, no nome de Jesus, se tornará talvez um evangelista ou mais alguém cheio do Espírito Santo na nossa terra. Para você ter mais informações, tem um link aqui abaixo que vai aparecer na descrição do vídeo. Aliás, também está no descritivo do vídeo do YouTube. Eu quero muito que você seja parte e que seja parte da nossa escola Preach. Ei, lindo! Eu tô feliz de estar aqui com você. Coisa linda, coisa fiel. Ei, lindo, grava isso que eu vou te dizer. Deus tem um plano com você. Glória a Deus! Eu quero que você grite no Uber, no ônibus, quer que você diga: yes! Deus tem um plano comigo, exato. Você não é um acaso, você não é um acidente da história. Deus sonhou com você antes de você se formar no ventre da tua mãe. Há um projeto de Deus com você. E Deus não tem filhos favoritos. Deus tem filhos que amam a Ele e colocam Ele no centro da sua vida. Então eu quero dizer para você: o plano de Deus é perfeito e Ele não será frustrado. E isso é só para que você entenda. Não importa absolutamente nada. Se tiver um plano, o plano vai acontecer. Amém? Antes de a gente ir para essa mensagem, eu quero só te pedir uma coisa muito importante. Você pode ser apenas um espectador, mas a gente não é mais um canal do YouTube há muito tempo. Nós já somos quase 11 milhões de pessoas aqui no YouTube. Você tem noção? Eu quero que você saiba que tem gente que acorda segunda-feira com o reloginho despertado 7 horas e só sai de casa depois de uma mensagem. Então isso não é mais um canal, é muito tempo, isso é uma comunidade. E eu quero convidar você para ser parte do que Jesus está fazendo, para viver o melhor de Deus para a sua vida. Então me ajuda a fazer com que esse vídeo vá mais longe. Curte o vídeo. Quando você curte, o YouTube entende que é algo relevante. Comenta, compartilha isso, manda para os amigos, manda nos grupos da família, coloca no seu perfil lá do Instagram e faz com que todo mundo veja aquilo que está abençoando você. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda às 7 horas da manhã tem uma palavra de Jesus para você aqui.
uma palavra de esperança, de fé, sabe, que vai colocar você para cima, sangue nos teus olhos, paixão por Jesus. E quinta-feira nós temos uma mentoria de vida, direção, maturidade para a sua fé, 7 horas da manhã. E no SBT, exatamente isso. Olha o que Deus está fazendo para o Brasil inteiro. 7:30 da manhã tem o Bom Dia Esperança. Então eu quero que você seja parte. Vamos viver isso junto. E por último, eu quero convidar você a ser parte da nossa associação evangelística. Deus tem feito coisas lindas. Nós acabamos de inaugurar uma escola lá no Paquistão. Você tem noção? Crianças que eram escravas das fábricas de tijolos agora estão estudando, sendo cuidadas. E o nome da escola é Preach. Preach significa pregar. Elas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E eu quero que você seja parte disso. Você pode ser um voluntário, você pode ser um aconselhador, um capelão, um doador. E todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. Entra no Instagram da nossa associação e você vai ver tudo o que Jesus está fazendo. E agora, eu só tenho um convite para você. Vamos pro vídeo. Não deu nem tempo de eu tomar água. Vocês cansaram? Não pode cansar não. Se tiver alguém velhinho perto de você, diga, não cansa não. Fala, é só o começo. Amém. Olha, Deus tem um plano com você. 10 pessoas pegaram, eu vou de novo. Deus tem um plano com você. Eu me sentiria mal de saber que Deus tem um plano com você e não tem um plano comigo. Acho que uma parte tóxica do meu relacionamento é que eu tenho ciúme. E eu não ia ficar muito feliz sabendo que Deus tem filhos preferidos. Agora, se Deus tem filhos preferidos, seria então uma perda de tempo tentar viver o plano dele, sabendo que os preferidos já estão acontecendo e os excluídos ficaram para trás. Alguém comentou esses dias na rede social da minha esposa. De fato, Deus tem os seus preferidos. É que ninguém sabe por onde a gente passou. Ninguém sabe as dores que a gente viveu. Ninguém sabe das noites de choro. Ninguém sabe dos joelhos dobrados, dos jejuns intermináveis que não acabavam. Ninguém sabe dos montes de oração. Ninguém sabe. Mas aí que tá. Eu só quero que você entenda que Deus não tem filho preferido. E que Deus não... Você não é um acidente. Deus sabia desde o começo. Só tem uma questão. É que às vezes me parece que há um suspense de Deus. Sabe? Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas às vezes me parece que Deus demora para chegar na vida de alguns. Parece que tem que dar tanto BO até ele chegar que a gente já não aguenta mais. E BO, e confusão, e treta, e parece que chegou para todo mundo e na nossa vez nada. Até o ponto que a gente começa a acreditar que já era, sabe? Já era, tarde demais para viver esse negócio de evangelho. Hoje um direct que me tocou na hora certa. Como Deus é bom. Uma senhora comentou para mim no meu direct e eu vi por um acaso. Ela dizia, eu sinto que me perdi no tempo e não dá mais para viver. Nada de Deus para minha vida. Interessante como Deus é tão pontual de chegar à mensagem certa no dia que a resposta nasceu no meu coração para isso. Eu quero ler um texto com você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 39, diz o seguinte: e os que passavam insultavam ele, sacudindo a sua cabeça, e dizendo, tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. De igual modo também, os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam, aos outros salvou, e a si mesmo não pode salvar. Se és o rei de Israel,
desça agora da cruz. Vai, desce. Você não é o rei dos judeus, você não é o Messias, você não salvou todo mundo, você não curou leproso, curou cego, paralítico. Desce da cruz. Ei, desce. E Jesus está ouvindo isso calado. E aí, bom, eles estão dizendo: se você descer, a gente acredita em você. Quem vive o plano de Deus não precisa provar para ninguém que está no plano de Deus. Quem vive no plano de Deus não depende de aprovação de alguém e que alguém acredite. Quem vive o plano de Deus confia na direção de Deus e ponto. Então o que alguém diz não importa. O que alguém, sabe, a aprovação de alguém não muda o cenário do filme. Jesus está na cruz ouvindo tudo isso, sendo humilhado, zombado, envergonhado, chicoteado, machucado, pediu água e deram vinagre. Humilharam aquele que curou leprosos, curou paralíticos, deu vida aos cegos, ressuscitou pessoas do mundo dos mortos. Lázaro estava morto 4 dias. Ele chegou e chamou Lázaro para fora. A mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Ele chegou e o fluxo de sangue cessou. Chamou ela de filha. A filha do Jairo morreu e ele ressuscitou. O cego Bartimeu não via e agora vê. Os 10 leprosos não eram acessíveis ao templo, não podiam porque eram impuros e agora foram curados. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, não conseguia andar. Jesus chegou e ele começou a andar. A mulher, sabe, a mulher do poço de Jacó, estava perdida e Jesus deu direção a ela. Ele curou, ele fez, multiplicou pão, peixe, fez tudo, vivendo o plano de Deus. E agora, é esse homem que está na cruz. É esse homem que está todo manchado de sangue. É esse homem que está todo cortado de chicote. É esse homem, era o nosso Salvador. Eu não consigo falar disso sem me doer. Eu não consigo tentar imaginar isso sem saber que era inocente, completamente inocente, e agora está no meio de 2 ladrões. Era um homem que foi trocado por um bandido. Soltaram Barrabás e colocaram ele. Isso era um símbolo, era um sinal. Provavelmente, pessoas que foram curadas por ele estão no meio da multidão dizendo: solta Barrabás. Só aguenta isso quem está vivendo um plano maior. Só sobrevive a isso quem sabe que Deus está fazendo algo maior. Só resiste quem sabe que Deus está no controle. Só aguenta quem entendeu que nem sempre o plano de Deus nos leva para um mar de rosas, mas às vezes ele nos leva para o meio de um deserto dolorido, mas porque o final será muito maior do que o começo. Só aguenta quem entendeu que Deus está no controle e ponto. É fácil? Não. Não é fácil. Dói demais, dói demais. Só que aí, ainda há uma esperança. Qual é a esperança? Alguém vai tirá-lo da cruz. Os 12 discípulos vão começar uma rebelião, vão se voltar contra os soldados romanos, vão gerar um motim de convencimento no meio da multidão que pediu para que Barrabás fosse solto. Mas a Bíblia diz que enquanto tudo isso está acontecendo, um discípulo está negando, o outro está recebendo 30 moedas de prata. Até quem era para estar junto está longe. Você entende a loucura do negócio? E Jesus está na cruz. Só que eu quero que você lembre, toda vez que eu falar uma coisa dolorida, diga: mas Deus tem um plano. Então eu vou falar de novo, ele está na cruz. Pedro está negando ele. O chicote está cantando. Quero vinagre ao invés de água. A situação da sua vida saiu do controle. Parece que não acaba mais o processo. Tá doendo na pele.
Tá dando vontade de desistir. E se Deus tem um plano, Ele vai se cumprir. Aleluia! Aleluia! Só que de repente, houve-se um grito na cruz, e o grito foi: está consumado. É lindo! Está consumado. Deus meu, por que me desamparastes? E de repente, o sopro de vida saiu dele. E ele desfaleceu. A Bíblia diz que houve um terremoto na terra. Mortos ressuscitaram de seus sepulcros. Você sabia que tudo isso aconteceu no dia que Jesus morreu? Quando ele morreu, houve um grande temor na terra. O céu escureceu, mortos se levantaram dos seus túmulos, e aqueles mestres da lei começaram a dizer entre si: ele era de fato o Filho de Deus. Só que parecia tarde demais. Você está pegando. José de Arimateia comprou um túmulo, entregou o túmulo dele, na verdade, da família, para Jesus. E ele foi colocado dentro do sepulcro porque estava morto. Aparentemente não há mais o que fazer. Vamos mudar o argumento. A gente vai dizer: ainda é apenas sexta-feira. Sábado, ele ainda estava no sepulcro. Diga: ainda é sábado. Se tiver alguém desavisado perto de você, fala assim: domingo acontece um lance maravilhoso. Não, fala pra pessoa. Às vezes a pessoa: nossa, o que acontece, será? Eu não assisti essa temporada do The Chosen ainda. Diga. No terceiro dia aconteceu algo extraordinário. No terceiro dia, você não vai celebrar Pokémon. Você vai pular da cadeira. Tudo acabou, não tem mais esperança. O Salvador morreu. Aparentemente acabou todas as esperanças. Não há mais movimentos para que Deus realize. Não há mais chance para que o milagre aconteça. Só que ao terceiro dia, o anjo desceu do céu, removeu a pedra, e aquele que estava morto ressuscitou. É isso! Eles falaram que era o fim, mas para nós era o começo. A morte não teve poder para parar. Aonde está a morte, os teus agrilhões? Você não conseguiu parar, não deu conta. Jesus está vivo. Diga: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Elindo, comenta aí: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Se você for lá em Israel, depois que esse rolê todo passar de guerra, você vai no túmulo dele. Você vai entrar e tem uma placa no lado esquerdo, está escrito assim: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Então grave isso: sempre haverá mais uma chance. Sempre haverá mais um movimento. Se você está no plano de Deus, mesmo que você pensa que é o fim, se aquilo que Ele te prometeu ainda não aconteceu, é porque ainda há mais uma chance, ainda há mais um movimento. Você não está velho demais, o tempo não passou de ainda demais para você. Se Ele liberou uma palavra, vai acontecer, em nome de Jesus. Olha, eu vou terminar.
Eu achei estranho agora. Se ele já ressuscitou, a mensagem já não precisa de mais argumento. Aí eu sei que você está pensando, nossa, mas ele é o Filho de Deus, e eu? Porque aqueles que o reconheceram foram chamados filhos de Deus. Fala pro irmãozinho perto de você, fala, você foi adotado. Sabe aquilo que a gente fala pro irmão mais velho para provocar pro irmão mais novo? Você foi achado no lixo. Todo irmão mais velho já disse isso. Você foi achado no lixo, você foi adotado. Eu fui achado no lixo. E eu fui adotado. Eu estava longe. Eu estava sujo até o cabelo. Eu não merecia ele. Mas ele me olhou. Ele escolheu me amar. Ele escolheu me amar. Ele morreu por mim quando eu ainda era um lixo, um pecador, sujo, imundo. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos amar. O amor da adoção, ele é diferente, porque ele é uma escolha, e ele escolheu nos amar. Ele escolheu me amar. E ele não só me amou com amor profundo, ele não foi só com palavras, ele deu a vida para que eu pudesse ter a vida que eu tenho hoje. Ele morreu a minha morte para que eu tivesse a vida dele hoje. Ele escolheu me amar. Eu não escolheria me amar, mas ele escolheu me amar. Você não amaria você sabendo quem você é, mas ele escolheu te amar. E tem um plano com você. Ele tem um plano com você. E você acha que talvez não tem mais expectativa, mas eu quero que você saiba, sempre haverá mais um movimento de Deus. Existe uma obra de arte chamada Checkmate. É uma obra de arte que está em um desses museus da Europa, aonde na figura existe o homem e o diabo jogando xadrez. Nessa obra de arte, um anjo está olhando de maneira triste, porque aparentemente o diabo havia vencido e já não havia mais nenhum movimento para que o homem pudesse vencer aquela batalha. Mas um determinado dia, um dos maiores enxadristas do mundo, contemplando a obra, ficou paralisado na frente, em crise. O curador do museu chegou para ele e disse: o que foi que você está vendo? Ele disse: olha, ainda tem um movimento para o homem no xadrez. Não, você não pegou. Ei, quem desenhou pensou que não havia mais nenhum movimento. Quem viu aquela tela durante muito tempo acreditou que não havia mais nenhuma chance para o homem, e por isso havia uma desistência clara no olhar do homem. Só que o enxadrista olhou e disse: ainda há mais um movimento. Deixa eu falar uma coisa para você que pensa que não tem mais o que fazer. Deixa eu falar algo para você, para reacender a chama do teu coração, que acha que o tempo já passou demais para você e é tarde demais. Não tem esperança, não tem mais chance. Ei, ainda há mais um movimento de Deus na sua história, e se Ele mover uma peça, Ele fará você vencer. Aleluia! Ainda há uma chance. A chance... Eu me empolgo, desculpa. Acho que... é que eu sei o que é uma segunda chance. Esse aí é meu Deus. Quando eu comecei a pregar,
Eu tinha 20 anos. A primeira mensagem que eu preguei devia ter umas 30 pessoas me ouvindo. Não havia teologia profunda na minha mensagem. Era apenas um menino que tinha vivido uma segunda chance. As minhas primeiras mensagens eram tão simples. Ainda são, mas eram ainda mais. Eu via Jesus em tudo. Eu via Jesus nos detalhes. Eu via Jesus em tudo. Quando eu comecei a pregar, eu ouvia pessoas dizendo que eu tinha que ser menos emocionado, que eu não devia chorar tanto. As pessoas falavam que eu precisava ser mais maduro na fé. Eu era muito menino. Um dia alguém fez um vídeo lá no começo, dizendo que era para ter cuidado com essa fé infantil de pedir Deus, pedir para tudo, tudo para Deus. Porque tinha ouvido uma mensagem minha que eu havia dito que até para atravessar a rua eu orava pedindo direção. Mas era o meu começo. Mas o que as pessoas não sabem é que quem um dia perdeu toda a esperança e viveu uma segunda chance de Deus por causa do plano que ele tinha, não consegue se acostumar com isso. Eu não consigo me acostumar. Eu vou viver uma vida inteira pregando sobre Jesus e eu nunca vou me acostumar com essa mensagem. Eu nunca vou me acostumar com as mãos que se levantam. Eu nunca vou me acostumar com os milagres que vivo na minha casa. Eu nunca vou me acostumar. Quando alguém me encontra no aeroporto, quando alguém me encontra em qualquer lugar e diz: meu casamento foi restaurado, eu nunca vou achar normal. Porque eu creio no Deus das segundas chances. Eu creio num Deus que nunca perdeu o controle da nossa história. Eu creio num Deus que tem poder sobre tudo, sobre tempestades, sobre caos da nossa vida. Eu creio num Deus que não nos abandona. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente vai longe, vira com as costas para Ele, Ele não para de nos amar e não desiste da gente. Eu creio num Deus que mesmo quando a gente fica todo bravinho, dizendo que Ele nos abandonou, mesmo assim Ele permanece nos amando e não desiste da gente. Eu creio num Deus que nunca perde o controle da nossa história. Eu creio num Deus que mesmo quando tudo aparentemente está dando errado, Ele está orquestrando todas as coisas, porque está nos preparando para algo poderoso, que um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Eu creio nesse Deus que nunca perdeu o controle. Sabe? Quando eu pego esse caderninho aqui para escrever uma série, eu escrevo um monte de coisa que nunca falo aí aqui. Tá aqui, ó. Eu vou escrevendo. Ao longo dos dias que se passam, eu vou escrevendo no meu telefone. E no dia da gravação, eu sempre paro e escrevo tanta coisa. Mas quando eu chego aqui, eu perco o controle. Eu vou te falar algo difícil de entender, mas é importante. Às vezes, o que a gente mais precisa é perder o controle de tudo para que Deus possa assumir o controle total. Quando nós perdemos o controle,
é aonde Deus entra com a excelência do seu poder e da sua glória, para fazer aquilo que estratégia humana não consegue, para fazer aquilo que sabedoria humana não dá conta, para ir além de qualquer diagnóstico, para contrariar qualquer expectativa de homem. É quando a gente perde o controle. Quando você perde o controle, Deus entra e assume a circunstância. E aquilo que você tentou sozinho a vida toda, no dia que você perder o controle, você vai descobrir que quando Deus coloca a mão, aonde havia guerra, a paz se instala. Aonde havia caos, a paz desce. Aonde havia dúvida, a certeza se manifesta. Aonde havia problemas insolúveis, o milagre chega. Porque mesmo você pensando que você perdeu o controle, Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre esteve olhando para você. Ele sempre esteve cuidando de tudo. Mas a maior expectativa de Deus sobre nós é quando a gente diz: Deus, eu não quero mais controlar sozinho. Eu quero que o Senhor controle. Senhor, eu quero viver o teu plano para mim. Aí, a gente perde o controle. Escrevi tanta coisa linda aqui. Olha que coisa, não falei nada disso. E não precisa. Porque é bom quando ele assume controle. É muito melhor quando ele assume o controle. Deus, obrigado, porque o Senhor sempre esteve no controle de tudo. Jesus, o teu plano é melhor do que o meu. Os teus sonhos são melhores do que os meus. Ei, reconheça isso. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Jesus, os teus planos são melhores do que os meus. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por não me abandonar. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado, Jesus, porque Tu é tão maravilhoso que vivendo uma vida toda te agradecendo não será o suficiente, porque nunca conseguiremos pagar o amor que o Senhor nos entregou. Jesus, no meio do caos da nossa história, assume o controle completo da nossa vida, das nossas decisões, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos negócios. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que pareça o fim, ainda há uma chance. Em nome de Jesus. Amém.